Olá, tudo bem? Eu sou o Dodô e estou começando mais um episódio do podcast Garra Razão do Meu Sofrer. Podcast que a gente vai conversar sobre o melhor time do mundo, o Clube Atlético Mineiro. Toda semana tem episódio novo. Se acompanha esse projeto, deixe seu comentário sobre esse episódio. Hoje iremos falar de uma derrota do Atlético contra o Flamengo por 1-0. Uma derrota esperada, mas que no final a gente não pode mudar o fato que leva o Atlético para a briga contra o rebaixamento. Se depois da volta do Mundial o Atlético tinha esperanças de G4, depois de 3 derrotas seguidas, o Atlético mostra que a sua luta é na parte de baixo. Ironicamente, essa foi a melhor partida que o Atlético fez na volta do Mundial. O Atlético veio com uma postura mais defensiva para encarar o Flamengo, praticamente com 3 zagueiros. O Atlético veio com o Everson no gol, o Saravia na lateral direita, na zaga o Rabelo e Júnior Alonso, Lian que estava suspenso. Na lateral esquerda o Gustavo Scarpa. No meio campo, Gabriel Menino, Alan Franco e Fausto Vera. No ataque, Coelho, Rony e Hulk. Alguns detalhes dessa escalação do Atlético. Primeiro eu quero elogiar o Milito aqui. O Milito descobriu a única maneira do Scarpa jogar futebol, que é na lateral esquerda. No meio campo o Scarpa é um jogador inexistente, é um jogador horrível, mas como lateral esquerdo ele quebra o galho, então ele jogou bem. Saravia é um jogador mais seguro que o Natanael, então deu para entender essa escolha. E por último, o Rony é um jogador horrível, ele não tem talento nenhum, e depois do que ele fez ele nunca mais deveria jogar com a camisa do Atlético, mas continua sendo escalado, continua como titular e novamente foi um destaque negativo do time, porque por culpa dele o Atlético perdeu hoje. O Atlético enfrentou o melhor time do Brasil hoje e poderia ter vencido, ou pelo menos ter saído vencendo a partida se o Rony fosse um jogador com um mínimo de habilidade, mas o Rony é um jogador com habilidade negativa, é um jogador de QI negativo, habilidade negativa e não tem talento nenhum para jogar futebol. É incrível que esse cara conseguiu construir uma carreira sem talento nenhum. Porque aos 5 minutos do primeiro tempo, o Rony perdeu um gol absurdo sem goleiro. O goleiro do Flamengo falhou, a bola sobrou pro Rony com o gol praticamente vazio, porque tinha um defensor do Flamengo indo em direção ao gol na linha para tentar defender. Só que esse cara estava mal posicionado, ele estava bem pro canto esquerdo do gol. O Rony tinha todo o canto direito para bater e o Rony ia chutar para fora. É que o cara nem deixou ir para fora, o cara pôs o pé na frente, mas o Rony ia chutar para fora. E depois desse lance, ficou muito óbvio que o Atlético ia perder, porque quando você enfrenta um time do nível do Flamengo, que é o melhor time do Brasil, e você tem uma oportunidade aos 5 minutos, sem goleiro, jogando fora de casa, você tem que fazer. Se você não faz, você vai perder, não tem como. Era óbvio que o Atlético ia perder esse jogo, só que isso aconteceu só no segundo tempo, porque no primeiro tempo esse estilo mais defensivo, esse estilo mais de contra-ataque do Atlético funcionou muito bem. O Atlético jogou melhor que o Flamengo no primeiro tempo. O Atlético encaixotou o Flamengo na marcação, o Arrascaeta não fez nada, o Pedro não fez nada, o Bruno Henrique não fez nada. Esse estilo defensivo funcionou muito bem, o Atlético conseguiu criar 2 chances de abrir o placar nesse primeiro tempo. Infelizmente não conseguiu e, obviamente, perdeu o jogo no final. O destaque do Atlético no primeiro tempo foi o Coelho, muito bem como sempre. O Coelho é o melhor jogador do Atlético no ano, um dos melhores jogadores do Atlético no ano, né, e continua sendo, é um jogador assim, de muito destaque. O outro jogador de destaque do Atlético no ano era o Rubens, que foi embora, então o Coelho é o grande destaque do Atlético nesse ano. Aos 38 minutos, né, teve o lance do VAR, em que o jogador do Flamengo ia sair cara a cara com o goleiro, e numa trombada com o Vera, ele caiu dentro da área, o juiz marcou pênalti, o VAR mostrou que foi fora da área e ele marcou falta, mas pra mim nem foi falta, sabe? Então não achei muito polêmico assim não. Mas aí no final do primeiro tempo o Galo cansou, porque o Atlético fez uma marcação individual. Lembrou muito o time do Milito nesse jogo, em estilo de marcação, fazendo uma marcação individual. Eu acho que a melhor maneira de usar o Alan Franco é nessa marcação individual. O Alan Franco é um jogador muito fraco, mas na marcação individual ele até que faz bem. E aí, no final do primeiro tempo, o Atlético estava bem cansado, o Atlético ficou jogando na marota ali. E mesmo assim, no finalzinho, o Galo teve um contra-ataque puxado pelo Coelho, num 3 contra 3. Ele passou pro Hulk, o Hulk tinha a possibilidade de finalização, mas aí o Hulk não só não quis chutar, como tentou passar pro pior jogador possível. Ele tentou passar a bola pro Rony. E a bola nem chegou e o lance não virou nada. Era outra grande chance que o Atlético teve. O Atlético teve 2 grandes chances de abrir o placar e não conseguiu. Então, hoje o time foi bem no primeiro tempo, mas o outro time era tão melhor que você percebia que isso não ia mudar nada. Perdeu uma chance igual o Rony perdeu no início do jogo. É um atestado de derrota. Era óbvio que o Atlético ia perder o jogo. O Atlético não criou nada no segundo tempo. O Atlético morreu no segundo tempo. O time ficou cansado, não conseguiu acompanhar o ritmo do Flamengo. O que é irônico, o Flamengo jogou o Mundial e o Atlético não. O Atlético estava morto em campo e o Flamengo não. E aí,
aos 29 minutos, o Galo tomou um gol de bola parada, mais um gol de bola parada. Será que esse é um problema do time do Cuca? Porque pra mim parece, são muitos gols de bola parada que esse time toma. E foi isso, o Atlético não teve nenhuma chance de vencer esse jogo. Depois que o Rony perdeu o gol aos 5 minutos, era óbvio a derrota. Um ponto positivo é que o time não foi goleado. Ponto negativo é que a gente voltou para nossa realidade, que é lutar contra o rebaixamento. Teve a estreia do Biel, não fez nada. Outro destaque negativo do Atlético foi o Júnior Santos. Teve uma hora que o Júnior Santos tropeçou na bola, literalmente tropeçou na bola. O Atlético ter gastado dinheiro com o Júnior Santos e o Rony é um absurdo. São dois jogadores com QI negativo. São dois jogadores que não têm capacidade técnica nenhuma de jogar futebol e o Atlético gastou 100 milhões de reais nos dois. O Atlético vai sofrer esse dinheiro durante todo o contrato dessas duas amebas, desses dois jogadores irrelevantes, desses dois jogadores que não servem pra nada. Vamos torcer pro Biel virar titular no lugar do Rony. Não vai acontecer. O trabalho do Cuca não evolui e o Cuca continua escalando os jogadores que não deveriam nunca mais vestir camisa do Atlético, como Scarpa e Rony. Então não tem como ter sucesso, né? Por hoje é só. No meio de semana o Atlético pega o Flamengo e vai perder de novo. E nossa realidade é bem problemática, é bem triste. Tem que sonhar, sim, sonhar muito para o Atlético conseguir fazer 45 pontos no Brasileirão. O ano passado quase foi rebaixado. Talvez esse ano consiga. Vai aí premiar a péssima gestão que o Atlético tem de futebol. Os reforços estão vindo depois do Mundial. É ridículo. E isso acontece por um motivo que é para poupar salário, poupar dinheiro de salário. Eles deixam para contratar no final da janela. Depois de uma das semanas mais vexatórias da história do Atlético, depois dessa vergonha fora de campo, depois de quase uma vergonha na Sul-Americana, o Atlético volta para a realidade da briga contra o rebaixamento no Brasileiro, com 3 derrotas em sequência no Campeonato Brasileiro. É realmente assustador o que espera para o Atlético no segundo semestre. Eu fico por aqui. God bless e good night.